Olá, boa noite a todos. Todos estão me escutando? Alô? Boa noite, O áudio sim. está chegando, prontinho. Áudio chegando aí com qualidade, som, imagem. Boa noite, sejam muito bem-vindos à nossa aula aberta, né? Voltada aí para a Prefeitura de Milagres, né? E notícia boa. Além dessa seleção da Prefeitura de Milagres, já foi publicada aí no Diário Oficial que a banca para o concurso de Milagres já foi escolhida, né? Vai ser uma decisão, vamos dizer assim, inédita, né? Com o Supan novamente realizando aí o concurso para a Prefeitura de Milagres. Mas para quem não conhece o IB, né, boa noite, sou o professor Brando, e aí eu vou mostrar nesse primeiro. Cícera, eu também preferia a URCA. Inclusive, no último concurso de 2018 de Milagres, a banca foi a URCA, tá? Foi a URCA, eu acho mais complexa, né? Eu acho melhor estruturada, mas, bem, como concurseiro não pode escolher a banca, infelizmente, aí nós temos que atropelar o que vier. Então, deixa eu apresentar para vocês quem é o IB, né? O IB concurso e, consequentemente, parte do meu trabalho, né? Aqui no IB, nós já estamos aí nessa caminhada há algum tempo. Prontinho. Todo mundo está visualizando aí. Deixa eu só tirar essa telinha. Prontinho. Está aparecendo aí para vocês o IB, né? E aí a nossa apresentação. Até o presente momento, nós temos aí a informação de pelo menos 244 vagas, né? Mas claro que esse número deve ser ampliado, considerando que o concurso ele vai se realizar nas 3 esferas: fundamental, médio e superior, né? Inscrições ainda não abriram, prova também não tem a data da prova, mas a banca já está definido que é a Consupan, né? Diga-se de passagem, a Consupan está pegando absolutamente tudo no interior do estado do Ceará e talvez alguma coisa na capital também. Fez Beberibe, fez Eusébio, vai fazer Aquiraz. Problemas, a Consupan tem a rodo, né? Todo tipo de problema. Inclusive, ela, no caso do Eusébio, recentemente, ela publicou a classificação final antes de publicar o deferimento do sistema de cotas. Isso aí é um problema que não pode acontecer, porque a nota dentro do sistema de cotas é diferente para a ampla concorrência. O IB... Alô? Por gentileza, alguém que está com o microfone ligado, desliga, porque está saindo o nosso áudio aqui. Deve ter esquecido. Obrigado. Bora lá. Quem é o IB, né? Esse ano já de 2026, nós já temos resultados 2026 e o mês nem acabou. Na verdade, janeiro parece que tem 100 dias, né? Então, nós já temos resultados positivos em Missão Velha, não só positivos. Primeiro lugar em Missão Velha, aqui, e Palmirim, Tianguá, Aurora, Brejo Santo, Farias Brito, e você vai ver que tem muita coisa que é justamente dentro do contexto do Cariri, ó. Missão Velha, Brejo Santo, Farias Brito, Nova Olinda, Crato, tudo dentro do Cariri cearense. Junto à região da Grande Fortaleza, Pindoretama, né? Já chegando aí na região centro-sul do Ceará, Acopiara, lembro bem nesse concurso também, tá? Primeiro lugar em Missão Velha, né? Tanto para nível médio quanto para nível superior, agente administrativo nível médio e superior. Diga-se de passagem que este cargo aqui é extremamente concorrido, é o mais concorrido do setor da educação. Geralmente são muitas vagas, né? E aí a Cícera achou por bem ser o primeiro lugar. Nós temos aqui Ipalmirim, tanto o primeiro lugar técnico, quanto também primeiro lugar superior, educador físico e técnico em enfermagem. Esse sou eu, que deram uma melhorada aqui
usando o chat GPT, eu estou mais jovem, né, tiraram algumas rugas minhas, mas pode deixar, não tem problema não. E aqui vai ser como vai funcionar as nossas aulas, né? As nossas aulas vão funcionar sempre assim, dentro desse molde vídeo-aula, nosso e-book, né, que é mais bonito que a apostila, tá com dúvida, plantão tira dúvida, caderno de questões, já tem um grupo oficial de WhatsApp e tem material atualizado. E aqui é um problema, caríssimos e caríssimas, né? Por quê? Porque o município de Milagres não é um município tão novo assim. É o 25º mais antigo do estado do Ceará, dos 184 municípios. Considerando isso, era para ter uma quantidade absurda de questões sobre o município. Não tem. Então, na aula de hoje, por exemplo, nós vamos ter 15 questões a serem resolvidas. Só uma questão foi de concurso, de 2018. É uma questão ainda meia boca, tá? Por isso, nós criamos uma quantidade considerável de questões. Nós temos aqui ainda, né, cada curso, nós temos aí o nosso simulado, muitas vezes, uma vez não, duas vezes não, diversas vezes, as nossas questões do simulado caem ipsilíteres, exatamente como está no nosso simulado, cai na prova do concurso. Eu digo isso com propriedade, porque aconteceu mais recentemente na prova de Jericoacoara. Nós perguntávamos no simulado e na aula de véspera qual era o nome do aeroporto de Jericoacoara, que nem é em Jericoacoara, é em Cruz, município vizinho, e caiu lá na prova exatamente igual. Isso não é sorte, isso é estatística. Nós fazemos uma média de 10, 15 questões por aula, em algum momento as questões vão aparecer. Revisão final, se depois de tudo isso, Brando, fiz a prova, mas não deu para mim, não consegui passar, sei lá, faltou alguma coisa, não se preocupe. Você vai ter acesso às informações do curso durante o ano inteiro. Ah, mas eu não sei se vai ter outro concurso para Milagres, mas terá outros conjuntos de conteúdos. Tá? Português, direito, informática, está aqui o QR Code para compra do curso, né? Aqui é o chefe. O curso existe fisicamente, não é só um curso online, nós temos uma área física, que é um aulão para PM. À sua direita, hoje, secretário de Educação, aliás, subsecretário de Educação do município de Pacajus, professor Rafael Rocha, aqui o nosso aulão, né? E aí, o que é que o aluno recebe junto ao adquirir o material e comprar o nosso curso, né? Nós vendemos não apenas curso, nós vendemos excelência. Material de língua portuguesa, material de conhecimentos gerais, que sou eu que faço, isso dá um trabalho desgraçado, porque nós temos que criar muitas questões, atualizar dados, tem informações, inclusive, erradas no site da prefeitura. Hoje, antes da nossa aula, entrei no site da prefeitura de Milagres, e lá está dizendo que Milagres só tem um distrito. Como só tem um distrito? Se Milagres, a sede também é um distrito. Só para você ter ideia do problema que é montar materiais de conhecimentos gerais. Tá? Nós temos ainda português, as provas da Consulpan 2025 e algumas que ela já realizou em 2026. Muita coisa de matemática, material e prova atualizada e corrigida. Eu digo isso porque, ao realizar um concurso da Consulpan, né, eu já fiz alguns da Consulpan, mais recentemente, na prova do Eusébio, foi Consulpan, ela colocou uma questão de conhecimentos gerais que simplesmente não tinha resposta. Foi necessário uma petição, um pedido para anulação da questão, para mudança do gabarito. Não tinha nenhuma alternativa correta. E esse trabalho de suporte, né, o IB faz como cortesia aos nossos alunos. E aí, as disciplinas que serão empregadas, que nós veremos
ao longo do nosso curso, né? Todas essas. Por isso, se porventura você não passar no seu concurso, você ainda vai ter acesso a português, matemática, informática, direito administrativo, direito constitucional. Ah, pronto, esse aqui talvez você não use durante um ano, talvez, mas português, matemática, informática, direito, com certeza você vai utilizar em vários outros concursos, caso você não passe agora, né, na seleção e no concurso de milagres, né? Aqui no nosso curso básico, de novo, o nosso QR Code para você adquirir o nosso curso, né? Grupo exclusivo aí para os nossos alunos, para entrar no grupo, para acompanhar as novidades, para ver se questão cabe recurso, para ver dicas de professores e assim por diante. E aí, no finalzinho, a revisão final e também um simulado final. Eu, particularmente, faço os nossos simulados, né, parte de conhecimentos gerais, o nosso simulado é todo autoral. Nada contra quem copia aí da internet, faz chat GPT, bem, eu, particularmente, faço as questões autorais. Há um motivo bem simples para isso. As questões mudam, o assunto permanece. As bancas têm um conjunto de assuntos que lhe é mais comum, que lhe é mais corriqueiro, mas as questões raramente, na verdade, tirando a UES que faz isso, repete. E aí, a nossa central de vendas, né? Nossos números de WhatsApp, para você aí fazer parte dessa empreitada, que é a seleção e posteriormente concurso de milagres. Tranquilo? Já apresentei o IB. Deixa eu ver se tem mais um. Não, não tem. Saindo daqui, voltando aí para vocês. Prontinho. Só para a gente começar a nossa aula propriamente dita. Foi só o aquecimento. Não, não tem edital ainda não, Cristiane. Só a banca foi escolhida, né, que é a Consupan, mas o edital ainda não foi publicado. Mas a Consupan, ela tem seguido o mesmo modelo de edital. Cadê? Abelardo, é o seguinte, nós estamos em ano eleitoral, certinho? Então, muitas prefeituras, não só a de Milagres, está fazendo seleções. E algumas seleções, não sei se é o caso de Milagres, né? Algumas seleções exigem que o candidato seja residente no município. Não sei se é o caso de Milagres. Itaitinga, Horizonte, exige que o candidato seja residente. Tá? Vários cargos. Agora, eu não estou acompanhando o processo necessariamente de seleção, né? A gente monta o material para seleção e monta o material para concurso. Seguindo o padrão básico do edital da Consupan, né? A Consupan colocou mais um tópico no edital de conhecimentos. Pronto, a coordenação está dizendo aqui que para agente de saúde tem que ser residente da cidade. Mas qual foi o teu cargo, Jucimara? Terapia ocupacional. Aí realmente não tem como não, porque vai limitar muito. Só para agente de saúde, que tem que ser residente. Terapeuta, pedagogo, médico. Acredito que para professores também não vão exigir, né? Até por causa da proximidade ali do Cariri, cidades limítrofes e tal. Certinho? Podemos começar. Não, Francisca. Aí depende, Francisca. Depende do cargo. A coordenação está informando que para agente de saúde tem que ser residente. Obrigado, Jucimara. Tem que ser residente para agente de saúde. Não sendo agente de saúde, o edital não especifica a necessidade de morar na cidade. Na seleção que não teve esse cargo, mas a seleção anterior ou essa, Francisca? Não tem para agente de saúde.
Não, não sei. Eu não vi ainda o edital de seleção, não. Eu confesso para vocês. Tranquilo? Não. A coordenação está falando que essa questão da moradia da agente de saúde é para o concurso e não para a seleção. Beleza? Meninos, meninas, eu já posso começar aqui a descer o malho no nosso conteúdo. Bora que eu tenho 15 questões, porque senão eu não consigo terminar as minhas questões. Vamos embora. 15 questões, só uma questão não é autoral, né? Essa daí não é autoral porque foi do concurso passado, né? Para a gente ter uma ideia aí do que é que está acontecendo. Cadê? Prontinho. Todo mundo visualizando. Então vamos começar com o basicão, né? Sobre os povos originários, anteriormente chamado de indígenas, né? Ou de índios. Indígenas ainda é cabível. Indígenas é que não. Então, você vai ver que originalmente o Ceará estava povoado, né, de norte a sul pelos indígenas. Nós vamos ter aqui no Cearazinho de Açúcar. Minha caneta hoje não está querendo trabalhar, não sei porquê. Fica saindo aqui da. Pronto, voltei para a caneta. Vamos ver agora. Acho que agora foi. Cadê? Foi, pronto. Vamos lá. O nosso Cearazinho de Açúcar, eles tinham dezenas, centenas de povos. Claro que ao longo do contato com os colonizadores, eles foram sendo exterminados. No litoral, em grande parte do litoral, os tremembés, né? Aí vem aqui os potiguaras, né? Que inclusive é um bullying. Poti é camarão, guara, cabeça de camarão, né? Os indígenas, eles se matavam constantemente, isso é fato. O jaguaribara, os paiacus, os icozinhos, quixelô, os inhamuns, jucás, cariús, né? Calabaças, caratiús e um monte. E aqui os tabajaras, né? Se você leu aí Iracema lá na sua infância, na sua juventude, né? Quando nós éramos obrigados a ler os livros por vestibular e tal, porque eu sou antigão, dizia lá onde o sol dispôs a luz, nasceu Iracema, filha de Araquém, o grande chefe dos tabajaras, né? A mulher enorme, mais alta do que o talho da palmeira, cabelo mais preto que a asa da graúna, e ela saía aqui da Ibiapaba e vinha tomar banho na Lagoa de Messejana. Está lá no livro Iracema, né? Você tem ideia aí do romantismo de José de Alencar. Mas isso não nos interessa. Por quê? Porque o povo que ocupava a região onde se estabeleceu o município de Milagres era o povo Cariri, tá? Com um detalhe. Os indígenas ou povos originários do litoral, costumeiramente, estavam identificados com esse tronco linguístico, o tupi. E os indígenas do interior eram chamados de forma genérica tapuias. Generalizava. Canidé, tapuia. Paiacu, tapuia. Quixelô, tapuia. Que era um termo também criado pelos indígenas do litoral, que significava língua travada, né? Então era comum o embate, a disputa entre esses dois grupos. Por conta disso, vai aparecer de modo genérico o termo tapuia, que são os indígenas do interior. Mas como o Milagre está dentro do Cariri, e toda a vida que nós falarmos em Cariri, você tem que lembrar que nós estamos falando do Cariri cearense. Aí, como assim, Brando? Tem outro Cariri? Claro que tem. Tem o Cariri do Piauí, o Cariri de Pernambuco, o Cariri da Paraíba e o Cariri do Ceará.
todos eles com características distintas, diferenciadas. Etimologicamente, né, milagres não tem significação. Por quê? Porque não é uma palavra de origem tupi, não é uma palavra indígena, é uma palavra portuguesa. E aí, milagres tem duas origens. A origem mitológica, a lendária, né, a lenda que surgiu, e a real, a histórica. Na lenda, criou-se aí uma ideia de que um tal de Sousa não disse o nome do Sousa, foi capturado e ia ser comido. Mas aí vem um problema. Por que é um problema? Os indígenas, especialmente os aimorés, lá da região de Alagoas, eram costumeiramente, conhecidamente, antropófagos, canibais. Mas os indígenas não comiam qualquer um. Tinha que ser um guerreiro valente, né? E ele era capturado, era alimentado, recebia roçado, recebia mulher. Aí depois de 1, 2, 3 anos, é que ele era morto. E aí essa lenda não se sustenta. Tanto é que depois o próprio Barão de Studart vai desmentir essa ideia dessa lenda. Mas é importante você lembrar disso, porque essa lenda é citada no hino do município de Milagres, né? E coincidentemente, essa história ela vai ser muito parecida com a história de Iracema e Martim Soares Moreno, né? Aqui, ó, muito parecida. Só que esse tal de Souza foi capturado, foi liberto por essa índia que se apaixonou por ele e tal. Essa é a origem mítica. A origem real, no entanto, é outra. Durante o século XVIII, 1703, século XVIII, importante lembrar disso, vai decorar todas as datas? Não, tá doido? Eu tenho que lembrar o que é século XVIII. Vamos lá. Terminou em 00, primeira dezena, dá nome ao século. Século XVII. Terminou diferente de 0, acrescenta uma unidade à primeira dezena. Século XVIII. Sempre importante lembrar disso para você não situar um fato fora do seu tempo real. Milagres começam no século XVIII? Não. O processo de ocupação de Milagres vai começar no século XVIII, dentro de um ciclo econômico chamado ciclo econômico do gado, ou da pecuária, quando os condutores de gado saindo da Bahia ou saindo de Pernambuco ocuparam grande parte do Nordeste. É o chamado ocupação do sertão de dentro e ocupação do chamado sertão de fora. Se vocês são nativos do Cariri cearense, né, você vai entender o motivo pelo qual o sotaque de vocês aí, de modo geral, que ocupam essa região do estado, é totalmente diferente dessa, que é diferente dessa, que é diferente dessa. Porque vocês sofreram uma influência linguística de Pernambuco. O di é uma característica. Em 1703, no século XVIII, é solicitado ao capitão Mor de Pernambuco. Por que de Pernambuco? Porque até 1799, o Ceará estava sujeito à província de Pernambuco. 1703 é solicitado que seja concedido uma data, né, uma sesmaria, um pedaço de terra a esse cidadão aqui, ó, Bento Correia Lima e o seu primo João Dantas Aranha. Ele faz esse pedido em 1703, faz esse pedido em 1704, tá? Mas somente
somente quase 20 anos depois, quase não, 20 anos depois, é que o seu pedido é atendido. Mas existem várias razões para isso. Uma das razões foi essa, a famosíssima Guerra dos Bárbaros. Mas, deixa eu sair daqui e voltar aí para vocês. Ver se existe alguma dúvida, se não. Caríssimos e caríssimas, até aqui tá tudo na paz. Ainda estão discutindo a história das vagas, né? E, gente, morar em Milagres é caro? Como é que tá os aluguéis por aí? Porque dependendo de quando sair o edital, eu vou me candidatar também. Para Milagres. Mas é quente aí, não é quente? Não, quente por quente eu fico aqui em Fortaleza. Né? Quente, choveu. Não, Deus me livre e guarde. Não, não, não. Vou gastar dinheiro só com ventilador. Deus me livre. Choveu. Eita. Sim, Cristiane, está chovendo agora, Cristiane, mas não vai passar o resto do ano chovendo, não, Cristiane. Não queira me enganar com esse argumento, não. Pelo amor de Deus. Sim, mas para pagar energia elétrica, botar o ar-condicionado, comprar o ar-condicionado, origem de nomes. Qual o nome? Não, tá barato. Milagres. A origem do nome de Milagres tem a ver com a santa de evocação do dia, Nossa Senhora dos Milagres. Porque geralmente os nomes dos municípios cearenses, eles têm origem indígena, ou tupi, ou guarani, ou tapuia. Por exemplo, nós fizemos o concurso de Acopiara. Acopiara significa o homem do mato. Mas aí é uma outra situação. Não é o nome do município, é um título de Milagres. É como Sobral, Princesinha do Norte. Mas isso, a Princesinha do Cariri, esse termo só vai aparecer lá em aspectos culturais, não no processo de formação histórica. Né? Se aparecer lá na questão aspecto cultural, vai aparecer assim. Como comumente é conhecida a cidade de Milagres. Aí vai aparecer Princesinha do Cariri. Tranquilo, sem nenhum problema. Mas a origem histórica, não a mítica, não a história da indígena que vai salvar lá o tal de Souza, é que vai ser cobrado. Tá? Por quê? Porque nós temos um problema. Qual é o problema? A banca. Eu sempre dou exemplo de outro município, porque tem algumas questões que bem um absurdo. Por exemplo, no Eusébio, que foi com Supan, a banca perguntou quem foi que venceu a primeira corrida de carro no autódromo Senador Vigílio Távora. Pronto. Questão de concurso. Resposta. Lulu da geladeira. Quem é, meu Deus, que sabia um negócio desse? Quem é? Ninguém. 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 Simplesmente ninguém. Né? Então, por isso que a maior quantidade de questões facilita, além do entendimento, a possibilidade de ter um acerto maior. Quanto maior o número de questões, maior o crescimento da nossa musculatura intelectual. Tranquilo? Vamos embora. Nós estamos aqui no processo de formulação, de criação do município de Milagres, né? E nós chegamos aqui onde nós abordamos a tal da Guerra dos Bárbaros. O que eram os bárbaros, né? Quem eram os bárbaros? Os bárbaros eram um termo genérico, geral, dado pelos colonizadores para os chamados gentios. Quem são os gentios? Os indígenas, os povos originários. Com agravante, essa Guerra dos Bárbaros também é conhecida como a Confederação dos Cariris, e é nessa região aqui, gente, ó, Rio dos Porcos, né? A margem dos Rios dos Porcos, que é um importante afluente do Rio Salgado, e o Rio Salgado, por sua vez, é um importante afluente do Rio Jaguaribe, que a Confederação dos Cariris,
ou dos bárbaros vai tomar forma. O que foi isso? Durante 40 anos, ó, os cariris, mas indígenas de Pernambuco, da Paraíba, perdão, de Pernambuco e até do Rio Grande do Norte se juntaram, se uniram, fizeram uma confederação para resistir ao processo de invasão das suas terras, a expropriação, a tomada das suas terras e também o processo de etnocídio, né? Embora desnecessário, etnocídio é a morte dos valores culturais. Os indígenas que eram catequizados à força, eles não podiam falar mais a língua nativa, não podiam mais correr pelados no meio do mato, né? Não podiam viver maritalmente sem se casarem, tudo isso, né? Tinham que aprender a cantar e rezar em latim, que é belíssimo, né? Ora pro nobis em nome do Pátria, de Filho e de Espírito Santo. Amém. É lindo, você não entende nada, mas é muito bonito. Então, a Guerra dos Bárbaros foi tão terrível que foi ela que forçou a saída da capital de Aquiraz para a Vila do Forte, que posteriormente se chamaria Fortaleza. E foi nessa região, no Riacho dos Porcos, onde o capitão Bento Correia Lima e o seu primo, João Dantas Aranha, vão dar início ao que no futuro será chamado de Milagres. Tranquilo? Oficialmente, né, 1735 é quando ele começa, de fato, a ocupar a região. O Brasil era e ainda é o maior país católico do mundo. Se você não é católico, você é minoria no Brasil. O Brasil é um país católico. A nossa lei, a nossa Constituição, diz que o nosso Estado é um Estado laico, né? Em outras palavras, o Brasil não tem mais religião oficial, mas já teve religião oficial. Então, dentro desse contexto de religião oficial, por tradição portuguesa, toda vida que algo era descoberto, tradicionalmente se dava o nome do santo do dia. Quando Cabral chega no Brasil, ele chega no período da Páscoa. Então, ele olha para o monte e chama de Monte Pascal, em homenagem à Páscoa. Né? Aí nós vamos ter Espírito Santo, São Sebastião do Rio de Janeiro, que é o nome oficial do Rio de Janeiro, São Paulo de Piratininga, que depois vira São Paulo, e assim sucessivamente. Por conta disso, quando Bento Correia Lima começa a ocupar aquela região, ele vai erguer uma capelinha, uma igreja, em honra à Virgem dos Milagres. Né? E isso vai ocorrer na região do Rio ou Riacho dos Porcos, onde vai se instalar posteriormente a cidade de Milagres. Por conta disso, essa matriz, né, essa ocupação, torna a freguesia a mais antiga do Cariri. Mais antiga, inclusive, do que o próprio Crato. Certinho? Ocupação e estabelecimento de um núcleo religioso mais antigo do Cariri está associado aí à cidade de Milagres. Então, é nesse contexto que se vai erigir, se vai erguer a Igreja da Virgem dos Milagres. E, posteriormente, com a denominação de Nossa Senhora dos Milagres, num sítio chamado de Sítio Pilar. Bem aqui assim, ó. Isso ainda em 1748, ou seja, durante o século XVIII. Mas o município só vai se efetivar de fato como cidade em 1890. Tanto é que nós vamos ter aqui, ó, a criação de municípios no Ceará. Você vai ver que
Milagres é o 25º, se emancipa do crato, está aqui quando ele se torna cidade, e aqui, inclusive, essa data está no brasão. Se você der uma olhadinha, você vai ver que na mesma lei que emancipa Milagres, emancipa Barbalha. Diga-se de passagem, no mesmo dia, ó, 17 de agosto de 1846. Tranquilo? Vem comigo. Juntamente com a criação da igreja, né, vai se estabelecer, claro, uma paróquia, o predomínio da Igreja Católica Apostólica Romana. Quando chega 1809, aí eu já tenho aqui o famoso século XIX, que vai de 1801 a 1900, diferente de zero, terminando em zero. Por que isso é importante? Para que você não cometa o crime de localizar algo fora do seu tempo. Durante esse período econômico, né, século XIX, em 1846, o Brasil estava vivendo aqui o chamado Segundo Reinado, que vai de 1840 até 1889. Então, no dia 17 de agosto de 46, Milagres é elevado à condição de vila, tá? Lá no brasão de Milagres tem essa data, 17 de agosto de 1846, tá? Ah, foi quando Milagres foi elevado à condição de cidade? Não. Ela foi elevada à condição de cidade em 1878, mas só vai se consolidar de fato dentro do período republicano, em 1890. Nesse período, durante o século XIX, né, Milagres, a Vila de Milagres produzia cana. Só que tem cuidado. Ao longo da história brasileira, nós tivemos os famosos ciclos econômicos, sendo o primeiro ciclo econômico o canavieiro, o segundo ciclo econômico o pecuário. Milagres vai surgir dentro do ciclo econômico da pecuária. O Ceará, e por tabela Milagres, não participou do ciclo econômico canavieiro. Não significa dizer que ele não produzia cana. Tanto é que foi instalado engenhos e se produzia açúcar, rapadura e, claro, cachaça, mas muito mais para o consumo interno do que para o processo de exportação, diferentemente do processo canavieiro, que se produzia voltado para o mercado externo. Deixa eu sair daqui e voltar aí para vocês. Meninos e meninas, tranquilos até aqui? Tudo de boa? Nenhuma dúvida, dúvida zero? Maravilha, melhor turma que eu tenho na quarta-feira, até porque só tem essa até agora. Então, daqui a pouco nós vamos entrar aqui na parte legal, que é a parte das resoluções de questões, né? Vocês devem ter recebido o e-book, eu sempre mando o e-book mais cedo, e, por tradição, eu mando sem gabarito. Explicar o motivo, não confio em vocês. Falei. Não era para falar? Falei. Por quê? Você trabalha o dia inteiro, marido, mulher, faculdade e tal. Eu quero acreditar que você vai resolver essas questões durante o dia. Quero, juro. Mas não posso. Então, o que é que eu faço? Eu resolvo as questões em sala de aula. A dúvida surge aqui, nós tiramos a dúvida aqui. Você não pode sair da aula com dúvida. A dúvida é mortal no dia da prova. É fato. E aí, os médicos até já me proibiram de fazer isso. Eu leio item a item. Eu desmantelo item por item, de dentro para fora, para não ter nenhuma dúvida. Com a vantagem, a aula fica gravada. Você vai ver a minha cara e a minha careca reluzente várias horas. Tranquilo? Vamos embora.
nós já estamos saindo do processo de formação do município de Milagres, né, que tem os aluguéis baratos, mas é muito quente, de acordo com a Cris. Eu vou acreditar nela. E aí nós já estamos aqui. A elaboração, a elevação à condição de vila, e claro, né, claro, por conta da influência política, olha, agora eu acertei, agora sim, agora o mapa do Ceará se garantiu. Pronto, aqui o nosso Cariri, certinho? Durante todo o segundo reinado, dois partidos se degladiavam no Ceará. O Partido Liberal, né, que tinha uma tendência republicana, e o Partido Conservador, com um agravante nos dois casos. Tanto o Partido Liberal quanto o Partido Republicano, eles defendiam a escravidão. Um ou outro partidário era a favor da abolição da escravidão. O estranho disso é que Dom Pedro II, que já era imperador nesse período, ele não tinha escravos. Ele tinha pessoas negras que trabalhavam para ele, mas eram pessoas livres. Livres. Ele aboliu a escravidão de todos os negros que trabalhavam para ele. Ponto. Tá? Na esperança de que os brasileiros o tomassem como exemplo e fizessem isso. Claro que não fizeram, até porque os escravos eram caríssimos, né? Escravos foram vendidos por juntas de bois. Então, havia uma disputa política muito grande entre o Partido Liberal e o Partido Conservador. Principalmente porque o Partido Liberal, entre outras coisas, ele pregava a existência de uma república. Só que uma república escravocrata. Então, nesse contexto, as eleições de 1847, o Partido Conservador ganha, o Partido Liberal não aceita, né? Não aceita a derrota. Mas o processo eleitoral, que era estranhíssimo nessa época, porque as eleições ainda estavam baseadas na propriedade privada, na propriedade da terra, a pessoa tinha que ser branca, brasileira, alfabetizada e ter renda. Ou seja, mulheres não participavam, mestiços não participavam, ex-escravos não participavam, analfabetos não participavam. Então, era um grupo muito limitado. O voto também era aberto e, comumente, as eleições ocorriam dentro das igrejas, porque não era raro que os candidatos se matassem, literalmente. Só em 1850, e ó, metade do século XIX, é que vai ter a criação de uma Câmara e Cadeia. Como assim Câmara e Cadeia? A Câmara era em cima e a cadeia era embaixo. Então, ao longo do estado do Ceará, vários municípios têm as suas câmaras e cadeias tombadas. Icó tem, Caucaia tem, Aquiraz tem, tombada pelo IFAM, né? Instituto Patrimônio Histórico Nacional. Continuando, Vila de Milagres ainda era a condição de vila, né? Intensifica suas atividades econômicas até que em 1870, né, ou 1870, a quantidade de pessoas era 8.000, dessas 8.000, 6.000 eram negras, ou seja, a maioria da população era escrava, de modo geral. Nesse mesmo contexto, no sul do estado do Ceará, aconteceu o massacre da Aldeia da Cachorra. Por que isso? Porque em 1865, o senhor Dom Pedro II, por decreto, disse que no Ceará não tinha mais indígenas. Não, no Ceará tem mais índio, não. Nem aldeado, nem silvícola. Tá? Aí, resultado,
Isso incentivou um massacre aos povos remanescentes de origem do Cariri. E aí, em 1878, né, ele é elevado à condição de município. 17/8/1846, vila. 1878, cidade. Mas isso só vai se consolidar em 1890. Tranquilo? Nesse contexto, nós vamos ter aí as lideranças políticas, Jesus da Conceição Cunha e Joaquim do Couto Cartacho, especificamente um conservador e outro liberal, certinho? Nesse contexto, nós vamos ter uma mácula em Milagres. O Ceará é chamado de Terra da Luz, né? Porque a partir de 1881 até 1884, o Ceará foi pioneiro na abolição da escravatura. Escravatura. Certinho? No entanto, você tem que ter cuidado ao analisar esse fato. 1881, é muito comum, já vi diversos professores e pessoas comentando, foi a cidade de Redenção, a primeira cidade a abolir a escravidão. Não, não foi. Não foi porque até então não era cidade. Era a Vila do Acarape. Segundo, lá na Vila do Acarape, só tinha 34 escravos. Começa lá, e aí se estende para o Ceará inteiro. No entanto, olha aqui onde é que está Milagres. Milagres foi simplesmente a última cidade do Ceará a abolir a escravidão. Você pode até contra-argumentar dizendo o seguinte, porque a notícia não chegou lá, mas chegou no Crato, chegou em Barbalha, chegou em Missão Velha, que são municípios circunvizinhos, ó o Crato aqui, do lado. Ó aqui a informação na Paraíba, né? Ó aqui, o terceiro município mais antigo do Ceará, Icó. Ó aqui, atualmente é chamado de Russas, era São Bernardo de Russas, né? Ó aqui, município de Quixeramobim. Todos já tinham abolido a escravidão. E aí, Milagres só vai abolir a escravidão em 1886. Ainda assim, antes do Brasil. Mas foi o último município cearense, naquela época, a abolir a escravidão. Em 1884, já não tinha escravos no restante das vilas e cidades do Ceará. Milagres resistiu até 1886. O motivo, a maior parte da população de Milagres era composta por escravos, era força motriz, quem movimentava de fato a economia. Tranquilo? Deixa eu avançar. 1850 se estabelece aí a paróquia, né? E aí, então, vai estabelecer a paróquia de Nossa Senhora dos Milagres, e por conta disso, já no período republicano, 1890, por decreto, é que Milagre, de fato, vai se tornar cidade. Tá? Se emancipa em 1878 na condição de cidade, mas se efetiva só em 1890. Então, tenham muito cuidado com respeito a isso. Né? Ao longo da sua história, na dança das cadeiras, Milagres perde território, ganha território, perde território, ganha distrito, perde distrito. Então, em 1911, Milagres tinha a sede, Milagres, Cunca, São Pedro e aqui, Mauriti, configurava como distrito de Milagres. Né? Ao longo da sua história, década de 20, né, com o senhor coronel Raimundo Alves Pereira. Cuidado, se cair na prova
primeiro prefeito Raimundo Alves Pereira. Se, no entanto, cair o primeiro prefeito eleito Cícero Leite Dantas. Por quê? Porque o Raimundo Alves Pereira, ele foi designado. Ele não passa pelo processo eleitoral, não passou pelo voto. Nesse contexto da década de 20, né, nós tínhamos ali ainda, ó, Sede, Cuncas, Mauriti, Santa Cruz e São Pedro, 1826, né, antes do golpe do período Getúlio Vargas. A estrutura política muda. Mauriti se emancipa e, posteriormente, vai voltar à condição de distrito. Buriti Grande configura como Mauriti, Mauriti se emancipa e, posteriormente, na década de 30, volta a fazer parte novamente de Milagres. E, por conta disso, isso não, raramente você vai encontrar isso aí, eu acho que ninguém tem. Milagres vai dar origem ao município de Barro, vai dar origem ao município de Mauriti e vai dar origem ao município de Abaiara. Só que essa informação de Abaiara só está quando a gente abordar os aspectos geográficos, tá? Em 36, é criado o distrito de Barro. Esse mesmo Barro que, posteriormente, vai se emancipar, tornando-se município, o que vai acontecer somente em 1951. Tranquilo? E aí, os símbolos municipais. Tranquilo? Sair daqui e voltar aí para vocês. Cadê vocês? Opa, cadê? Cadê? Que é isso aqui? Não entendi, não. Que é isso aqui, que é isso aqui, isso aqui. Contexto 15, capitania. Não, não, não. Não dá, Maria Clara, não dá para contextualizar dentro do período colonial. Primeiro, porque a questão das capitanias hereditárias eram complicadas. Existiam 15 capitanias e apenas 12 donatários. 14 donatários. Desses 14 donatários, o do Ceará, o Antônio Cardoso de Barros, jamais veio aqui, né? E o Ceará tem um delay de 103 anos em relação ao restante do Brasil. Quando acontece a abolição da escravatura no Ceará, em 1881, começa e se estende até 1884, oficialmente, Milagres foi o último. Só que há registros em outros municípios, por exemplo, de gente escravizada até 1892, dentro do período republicano, né? Por conta das regiões mais distantes, regiões serranas, em que a informação acabava não chegando lá. Cadê origem do nome? Cadê? Não, a esposa de Bento Corrêa Lima vai exigir a criação de uma capela, né, da qual ela era devota, entendam? Dificilmente, na verdade, eu não lembro de um caso histórico de município em que o homem tenha tido a ideia de erigir uma capela. Geralmente é sobre evocação ou orientação da esposa. A esposa é devota e o homem, por tabela, vai às missas, e aí, para agradar a esposa, ou para estabelecer um vínculo político, ele cria a capela, que foi o caso aí de Nossa Senhora dos Milagres, né? Anteriormente Virgem dos Milagres e posteriormente Nossa Senhora dos Milagres. Certinho? Cícera, só quando a gente abordar os aspectos geográficos. Aí eu coloco a curva do S, aí eu coloco os municípios limítrofes,
aí coloco a criação dos distritos, por isso que eu não estou abordando a questão dos distritos hoje. Hoje a gente colocou o tópico 1, que é o desenvolvimento histórico e algumas questões relativas à simbologia do município. Tranquilo? Mas eu prometo que eu trago essa informação complementar. É porque não está aqui à mão, mas aí eu já tenho algumas outras bibliografias também sobre milagres, inclusive sobre a história dos municípios do Cariri, Raimundo Girão e outras bibliografias. Tranquilo? Tirando essa questão dos escravos, que a Maria Clara complementou, tudo na paz, meninos e meninas, podemos seguir? Eu estou com o olho no relógio, que tem 15 questões. Vamos embora. Nós chegamos aqui, e aí me preocupa. Qual é a minha preocupação? Nós temos algumas informações estranhas. Quando eu digo estranhas, às vezes, você vai lá na prefeitura, tem uma informação, no IBGE tem outra informação, né? E aí um monte de blogs e tal tem outras informações. Então, cuidado com as informações cruzadas. Essa informação aqui são informações que estão disponíveis lá no site da prefeitura. Então, eu e o IB, nós trabalhamos em 3 esferas. A federal, que é o IBGE, a estadual, que é o IPES, e a página da prefeitura, comumente, certinho? Então, a lei orgânica dos municípios, no caso de Assaré, acho que é o artigo 4, não, 8. Eusébio, artigo 4, né, fala sobre os chamados símbolos municipais ou armas municipais. Então, comumente, nós temos 3 armas: bandeira, brasão e hino. Né? E aí, a lei orgânica do município também ele pode ampliar esse número de símbolos, né, com lei complementar à lei orgânica. Então, aqui nós vamos ter a bandeira do município, né? Azul celeste, a nossa cruz de Santo André, né, que representa, claro, a fé do povo católico, principalmente, né? O vermelho, a luta do povo de Milagres. Esse tipo de escudo aqui, ó, tá? Que é o famoso escudo espanhol, peninsular, português ou flamengo, também chamado de ibérico, certinho? Sem nenhum problema. Toda vez que você lê a respeito de Flamengo, refere-se aos batavos, aos holandeses. Se for flamenco, aí refere-se aos espanhóis. Tá? Nós vamos ter aqui o mapa do município, originalmente 2 estrelas, que era o distrito de Rosário e a sede. Hoje o distrito de Rosário não pertence mais ao município de Milagres, né? E isso só foi criado em 1871. Detalhe, Milagres é cidade desde 1890. Se tornou vila em 1846, mas só na década de 70, durante a ditadura militar brasileira, é que foi estabelecida a bandeira do município, tá? Diferentemente do brasão. O brasão do município, ele vai ter alguns elementos que são comuns, ó. Aqui, a nossa bandeira, e aqui o nosso brasão. Você vai perceber, inclusive, que a cor do mapa é diferente, né? Na bandeira, amarela com estrelas azuis, e no brasão, branca com estrelas azuis, certinho? Então, nós vamos ter aqui o escudo em azul royal, diferentemente do escudo presente lá na nossa bandeira, aqui, ó, azul royal, né? A cruz de Santo André representando o povo, em cima
as torres que tanto representam o Império quanto representam também os símbolos republicanos. Embaixo, a epígrafe, isso aqui, ó, a lei que vai elevar Milagres à condição de vila. Muita calma nesta hora. Aqui é condição de vila, certinho? Condição de vila. No meio, o mapa, as estrelas representando os distritos, e ainda assim, lá no site da prefeitura tem informação errada dizendo que o município só tem um distrito, quando na verdade tem dois, mas já teve 4, já teve 5, já teve 6, né? E não achei, não vinculei essa rama aqui, ó. Não é cana-de-açúcar, não é café, não é milho, simplesmente a vegetação relativa à natureza de Milagres. Comumente, quando isso aparece, evoca a atividade agrícola, tá? Evoca a atividade agrícola, a não ser que tenha especificado ramas de algodão, ramas de café, como acontece em alguns municípios, inclusive o de Fortaleza. Tranquilo? E aí, letra e música do hino, né? De Milagres. Olha só, letra Maria Leite Sampaio, ou Maria Sampaio, José Alves Ferreira. Se você der uma olhadinha, você vai perceber, por exemplo, que ao longo do hino, nós vamos ter a citação da lenda. Ó. A tapuia, né, a indígena nativa, se compadeceu com olhar muito apaixonado, libertou e com ele correu. Tu Milagres, terra tão querida. Bem aqui embaixo, cita o Souza. Ó. Souza presa. Né? E aí ele cita de novo a região onde Milagres está inserido, que é o Cariri, né? E aqui, alguém tinha falado sobre a princesinha do Cariri, ó, faz uma relação. És a porta do meu Cariri. Esse hino, ele também só foi regulamentado na década de 90. Década de 90. O projeto Rondon, estabelecido em 78, abriu um concurso, né? Era ter um festival, era para ter escolhido aí o hino nesse festival, acabou não acontecendo, e de fato só se regulamenta tanto a letra quanto o hino na década de 90, porque em 90, pós-ditadura militar, a partir da década de 90, os municípios passam a ter uma autonomia maior. Então, nesse contexto também, vai se ampliar, inclusive, o número de municípios do Brasil. Tranquilo? E agora sim, as nossas primeiras questões. Deixa eu sair daqui, voltar aí para vocês, dirimir uma dúvida e avançar. Opa, tem uma mensagem aqui, tomara que seja um Pix. Cuidado para tu não misturar distrito com bairro. A configuração que tem na prefeitura são apenas 2. Certo? Lá na página da prefeitura. Eles passaram, estou com ela aberta bem aqui assim. Cana. Cana e subsistência. Feijão, milho, alguma coisa de algodão. Certo? Meninos e meninas, cuidado com as informações. Cadê? Deixa eu abrir aqui a página da prefeitura. Deixa eu ver aqui. Pronto. Ó. Eis o problema. A Lei Municipal de 2019, esse artigo, inclusive, abrange outros municípios. Na página da prefeitura não está sendo citada. Não está sendo citada. Lá configura só 2 distritos. Por isso que eu sempre coloco essas informações complementares na aula de geografia e não na aula de história. Tá? Cuidado. Só vale o que está comprovado. Essa questão mudou também os limites territoriais e as áreas territoriais de vários municípios, incluindo Fortaleza.
perdeu aí 1 quilômetro e alguma coisa, viu? Mas isso entra na próxima aula, que é os aspectos geográficos, fisiográficos do município de Milagres, certinho? Mas na dúvida, eu vou abrir aqui, ó. Cadê? Pá, 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 pá. E vou apresentar para vocês, para não ter problema. Prontinho. Vou botar na página, para que vocês não tenham problema. Pronto. Vou mostrar agora para vocês, para você não ter problema com isso, ó. Cadê? Prontinho. Ó, gente. Olha o problema que você vai ter se confiar só na página da prefeitura. Estou aqui na página da prefeitura e ó, a informação que tem meio aqui assim, ó. O município de Milagres é dividido em 2 distritos, Sede e Podimirim. Certinho? Então, cuidado com as informações. Cuidado com as informações. Não, eu sei, Cristiane. O problema é esse. Eu não alterei porque só entra na parte de geografia. Mas, oficialmente, na página da prefeitura só tem 2. Aconteceu a mesma coisa com a prefeitura de Russas, que criou 4 distritos em 2019. E o site da prefeitura simplesmente não atualizou. Outra questão também, que algumas informações que acabam não sendo atualizadas lá no IBGE. Então, quando a gente pegar a parte de aspectos geográficos, a gente coloca os distritos, coloca o nome da origem, a área ocupada, a população, tudo isso entra lá. Tranquilo? Mas valeu aí pela informação. Meninos, e meninas, né? Apesar da gramática ser machista, nós não seremos aqui. Podemos começar as nossas questões? Nós temos aí alguns minutos. Vamos começar com a primeira questão. Vou fazer o seguinte. Apresenta a questão, dou 1 minutinho para você resolver e, na sequência, já entro com a resolução por cada horário apertado. Certinho? Primeira questão foi da prova de 2018, né? Na banca que a Cris queria que fosse. Eu também, eu gosto muito dessa banca e tal, né? Que é a URCA, Universidade Regional do Cariri. Por sinal, se tudo correr bem, eu vou emplacar meu mestrado por aí. Olha só, primeiríssima questão. Leia os fragmentos a seguir e marca a opção correta. Não alterei a questão, mantive o mesmo formato da questão, ó, A, B, C, D, E, não fiz nenhuma alteração, certinho? As nossas provas, a Consulpan, ela tradicionalmente trabalha no circuito ABCD. Então, essa primeira questão com vocês, 1 minutinho, e olho no relógio, para você resolver essa questão e, na sequência, eu entro com a resolução. Deixa eu pegar aqui meu relógio. Vamos lá. Leia os fragmentos a seguir e marca a opção correta. Os seus filhos não te esquecem, sempre voltam para te rever. Visitantes te enaltecem, bem feliz por te conhecer. Berço de povo inteligente, o estudo e a pesquisa abraçou, no impulso de orgulho ingente da cultura e a semente lançou. Não tem nada que dê a pista da questão. Primeiro, elimina o item A. Patativa do Assaré tem dezenas, né, de poesias, mas essa não é uma delas. Né? Nós temos aí a Triste Partida do Patativa, né, que foi musicada por Luiz Gonzaga, a Vaca, Estrela e Boi Fubá, musicada pelo Fagner, né? Então se elimina. Hino do Ceará, muito menos, descarta, né? Composição do Fagner sobre o Ceará nem é citado, elimina. E aí nós ficamos com 2. Poema do Catulo da Paixão Cearense, grande pesquisador folclorista, né, brasileiro. Você descarta que primeira questão é para ser 0,800. E na cidade de Milagres. Tá? Nessa prova de Milagres tem essa questão e outra questão
falando sobre o IDEB de milagre. São as duas únicas questões boas que eu consegui aproveitar. Segunda questão, aí nós já passamos as questões de caráter autoral, né? Os povos originários que ocupavam a região do Rio dos Porcos, área que viria a se tornar o município de Milagres, correspondiam aos povos. Essa questão é a questão de nível fácil. Aquela questão precisar, já vou pedir demissão do meu emprego, já vou fazer o consignado de 50 mil, que eu quero viajar para a Europa. Pronto. Essa é a questão. 0800. Não tenho o que pensar. Tá? Um minutinho, porque eu prometi um minutinho, aí dá para fazer em 30 segundos. Prontinho? Vamos lá. Vou resolver 4 questões e aí volto com vocês para tirar dúvida. Descarta Gs, Tremembés, que são no litoral, e Canidés, na porção central do Ceará. Então, de forma genérica, os povos cariris. Brando, eu posso colocar com C? Pode, sem nenhum problema. Terceira, a ocupação inicial de Milagres se deu dentro do contexto histórico nacional, comumente conhecido como muita calma nesta hora. Não é uma questão muito boa, mas está aí 0800 para vocês. Aqui, para você resolver essa questão, você tem que lembrar daquelas aulas de história do Brasil que você não estava dormindo muito. Tá? Então, vamos lá. Período pré-colonial, entre 1500 e 1530, antes da colonização efetiva do Brasil acontecer. Então, o primeiro que você descarta, pré-colonial. Na sequência, período regencial. O período regencial ele foi de 1831 a 1840, quando, em 1831, Dom Pedro I renuncia para disputar o trono de Portugal e deixa o príncipe regente. Como ele só tinha 5 anos, ele não podia governar. Então, foi escolhido regentes provisórios e depois regentes permanentes. Regência trina e regência una. E aí, como a questão está falando sobre a ocupação inicial, período regencial, Milagres já existia. A mesma situação se aplica ao segundo reinado. O segundo reinado vai de 1840 a 1889, quando acontece o golpe da República. Então, a ocupação inicial, tendo período colonial, de 1530 a 1808. Indústria canavieira, ou processo de ciclo econômico da cana, até a chegada da família imperial portuguesa. Questão número 4, moleza. Estou diante de vocês. Prontinho? Resolver a 4 e aí volto para vocês para tirar dúvida. Ciclo econômico em que se dá a ocupação inicial de Milagres está corretamente presente no item. Primeiro, Milagres não produziu café. Café foi produzido em
Baturité, Tianguá, tá? Produção de café. Mineração, não foi no ciclo da mineração. Mineração está associada à missão velha. Descarta. Ficamos com duas. Milagres teve e tem produção de cana-de-açúcar, teve a instalação de engenhos, teve, mas não foi no ciclo canavieiro. O ciclo canavieiro vai de 1530 até aproximadamente 1730, né? 2 séculos aí de produção de cana. E a ocupação efetiva de Milagres vai começar em 1735. Consequentemente, ocupação no ciclo pecuário, ocupação no chamado sertão de dentro e sertão de fora. Prontinho, deixa eu sair daqui, voltar aí para vocês. Prontinho, opa, mensagem aqui, tomara que seja um Pix, nunca é um Pix. Meninos e meninas, até aqui tudo na paz, 4 questões. Primeira questão de nível fácil e as demais questões também de nível fácil, né? Tá tudo muito tranquilo até aqui, mas eu quero chegar na décima. A décima questão é uma questão boa, que está ali de mediana para difícil, né? Só que é uma questão, salvo engano, de VOF. As questões de assertiva e as questões de VOF, elas são melhores de nós trabalharmos, porque você vai eliminando as questões por tabela. As demais questões são chamadas questões pontuais. O que é a questão pontual? Ou você sabe, ou aplica o teorema de Chutágoras. Eu nunca recomendo o teorema de Chutágoras, porque é um concurso e uma seleção pública. Uma questão faz toda a diferença de você ser convocado ou não ser convocado imediatamente, ou ser aprovado e não ser aprovado. Então, quem vai fazer concurso para Milagres e tem a específica, né, a minha recomendação como concurseiro e concursado, né, comece pela sua específica. Antes de começar a prova, trace a sua estratégia do concurso. Eu vou começar por qual? Tá? Comece pela sua específica. Não tem específica. Comece pelo assunto que você tem mais afinidade. Para você ganhar tempo. Você começa pela questão mais difícil, porque tem um número maior de questões, se abate psicologicamente, está reprovado e ainda nem sabe. Tá? É um princípio bíblico. Um coração alegre é um bom remédio, mas o espírito abatido faz secar até os ossos. Se abateu psicologicamente, morreu. Tranquilo? Vamos embora. Questão número 5, 6, 7 e 8, agora numa tacada só, porque o tempo, infelizmente, não espera por ninguém. O tempo é cruel. Em todos os sentidos. Questão número 5. Já tinha alguém dizendo que 5 era C. Pessoa ansiosa. Não sei quem foi. Eu só vi assim, C. Os pioneiros ou pioneiros que ocuparam a região onde Milagres se estabeleceu corresponde ou correspondem, tá? Por causa do nosso tempo. José Pinto e Madeira, minha Nossa Senhora, teve uma revolta em 1831-32, porque ele não aceitava o fato de Dom Pedro I ter ido embora do Brasil. Descarta. Joaquim do Couto Cartacho, juiz vinculado ao Partido Liberal. Tem nada a ver com o processo de ocupação de Milagres. Então, as nossas questões ABCD no padrão Consulpan, você vai bater o olho em cima e vai eliminar 2. Por tabela, Jorge de Barros Leite, elimina também. Processo de ocupação, Bento Correia Lima, ou Capitão Bento Correia Lima. Questão número 6, boa, fácil. A região onde se estabeleceu Milagres era ocupada por povos originários que, durante muito tempo, travaram a guerra contra o processo de expropriação, de tomada e etnocídio, né? Destruição cultural dos modos de vida do seu povo. Essa guerra ficou conhecida como
0800. Montes de Feitosa foi uma guerra que ocorreu envolvendo indígenas, mas em Icó. Guerra do Contestado, ali por volta de 1896, no Paraná. E aí fica Guerra do Colher de Pau e Guerra dos Bárbaros. Tá? Colher de Pau foi na Paraíba, maravilhosa Paraíba. Consequentemente, nós temos aí Guerra dos Bárbaros. Pode ser que a banca safadamente coloque também Confederação dos Cariris. Também estaria correta, certinho? Vamos para 7. Moleza. Oficialmente, Milagres é originário do município de Odu. Essa questão é para você não zerar. Você só erra se realmente você quiser dar o seu cargo aí para concorrência, para uma pessoa espiritualizada. Não, eu não quero esse cargo público agora não, vou esperar mais. Aí é contigo, tá? Primeiro, não pode ser Barbalha. Porque Barbalha vai ser elevada no mesmo dia, 17/8/1846. Certinho? Segundo, Juazeiro. Até 1913, Juazeiro não existia como cidade. Descarta 2. Aí ficamos com Missão Velha e Crato. Quem dá origem a Milagres? Município do Crato. Questão número 8. Também questão fácil. Durante quase todo o século XIX, existiram grandes disputas políticas e, por vezes, armadas entre os principais partidos políticos que polarizavam a vila e posterior município de Milagres. Os partidos citados do excerto correspondiam aos partidos 0800. Não existia nessa época o Partido Republicano. O que existia era o Partido Liberal, que tinha alguns ideais republicanos. Então, você descarta o item A. Na sequência, se eu descartei republicano no A, eu descarto no C, a administração do tempo na resolução de questões. A e C eliminado. E eu não posso falar de neoliberalismo antes de 1946, quando se começa a falar sobre os princípios neoliberais. O princípio neoliberal, ele prega, entre outras coisas, o chamado Estado mínimo, aquilo que significa que o Estado, a organização política, o poder central, ele não vai intervir nas forças produtivas, na economia, salvo mediante crise. Então, a disputa era entre os partidos, o Partido Conservador e o Partido Liberal. Tranquilo? Deixa eu sair daqui, voltar aí para vocês, resolvendo de blocos de 4 em 4 questões. Opa! Até aqui tudo na paz, meninos, meninas. De boa, 8 questõezinhas. Perfeito. Eu quero chegar pelo menos até a 12ª questão, né? Se o tempo assim nos permitir. Eu acredito que sim. Até a 12ª, eu acho que vai dar certo. As 15 eu já não garanto. Mas até a 12ª é provável. Vamos lá. Questão número 9. Pronto. O estado do Ceará possui o epiteto, o apelido de Terra da Luz, pois foi a primeira província a libertar os escravos. No entanto, a libertação dos escravos em Milagres só ocorreu em... Essa questão, embora fácil, é a chamada questão pontual. Nós temos 2 tipos de questões comuns: a questão conceitual e a pontual. A conceitual, ela tem um gráfico, um mapa, um texto, né?
e aí por diante. E essas informações estão baseadas em um conceito que raramente muda. Tá? A pontual, não. Você tem que saber de forma específica. 1889 não foi, porque esse aqui foi o ano da proclamação da República. Descarta. 1885 já não havia oficialmente escravos no Ceará. 1892, apesar de ainda existir escravos em Tianguá e na região de São Benedito, né, mas eram casos isolados. Então, oficialmente, Milagres só vai abolir a escravidão em 1886. Ok? Pontual. Essa aqui é uma questão conceitual e é uma questão de assertiva. As melhores questões para nós são questões de assertiva. À medida que nós vamos resolvendo as assertivas, os itens vão se descortinando. Sobre os aspectos históricos de Milagres, julgue as sentenças em V para verdadeiro e F para falso e assinale a alternativa correta. Milagres foi o último município a abolir a escravidão no Ceará. Beleza, verdadeiro. Se a primeira é verdadeira, o que não começar como verdadeira, eu elimino. Prontinho. Os povos originários que ocupavam a região que hoje corresponde a Milagres eram compostos pelos povos Cariris, Cariús e Icós. Cariús e Icós, não. Então a segunda é falsa. Consequentemente, eu já tenho meu item, mas não custa nada verificar. A bandeira de Milagres é historicamente mais recente que o próprio município, sendo estabelecida somente em 1971. Verdadeiro. O primeiro prefeito de Milagres correspondeu a Raimundo Alves Pereira. Cuidado, ó, eu estou falando de primeiro prefeito. Não disse se foi eleito ou se foi designado. Se eu não digo que foi eleito ou designado, eu tenho que ter muito cuidado com respeito a isso. Consequentemente, falsa. A nossa opção da questão número 10, C de casa. Questão número 11, moleza. Certinho? O primeiro prefeito de Milagres correspondeu a. Certinho? Vamos lá. Descarta Fernando Alves Tavares, 1994, né? Que vai estabelecer aí, vai regulamentar de fato o hino. Raimundo Alves Pereira elimina. Aí ficamos com 2. Antenor Ferreira Lima e Célio Leite Dantas. Né? Primeiro prefeito de forma efetiva, Célio Leite Dantas, e descarta Antenor Ferreira Lima, não, perdão, Lins. E para fechar, a nossa 12ª é para ser 0800. O hino de Milagre teve sua letra composta por, certinho? Letra composta. 0800. Não misturar hino com música. Então, de cara, aqui é para você não errar. Esse aqui era um juiz associado ao Partido Liberal. João Fechini foi prefeito. Aí nós ficamos com 2. José Alves Pereira e Maria Leite Sampaio. Lembre que quem compôs a letra, Maria Sampaio. A música, José Alves Pereira. Consequentemente, nós temos aí na nossa 12ª, P de bola. 13ª, ainda dá para resolver. São elementos presentes no brasão de Milagres. Certo? Olha aqui. Todos menos uma. Não está presente no brasão. Tem estrelas? 2. O formato do escudo é o escudo português? Ok. Tem o mapa do município? Tem.
não tem o cocá, né, indígena. Então, aqui no finalzinho, o nosso gabarito para você printar. Mas, pós-aula, eu devo transformar isso aqui em PDF e encaminhar para os senhoritos e para as senhoritas. Prontinho, a coordenação encaminha aí para vocês. Opa, cadê aqui? Pix, droga, não era. Estava na esperança de ser um Pix. Nunca é. Eu crio expectativa e nada acontece. Caríssimos, muitíssimo boa noite aos senhores e às senhoritas. Bom descanso para quem vai descansar. Eu ainda vou, ó, lerê, fazer janta, né? O miojo já está ali esquentando a água. E aí nós nos vemos na próxima aula. Até mais. Fui!